Querida amiga tricolor, satisfação, prazer gigante poder estar falando com os amigos aqui as coisas do nosso querido, do nosso amado e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube. Na verdade, o São Paulo Raiz de hoje com o Rony Altieri vai falar um pouquinho, uma sequência, né? Uma sequência daquilo que a gente já falou no vídeo de ontem, que vocês curtiram, agradeço demais, que vocês multiplicaram, agradeço demais. Né, o vídeo realmente o pessoal elogiou, o pessoal achou legal. Eu fico muito feliz que a gente possa de alguma forma tentar traduzir, né, tudo que a coletividade São Paulina tem passado nesses últimos tempos. Quando a gente pensa que o pior já passou, vem um novo pior, né, e só aumenta mais esse poço sem fim que virou o São Paulo Futebol Clube. Realmente a gente fica extremamente preocupado, frustrado, triste e desesperançoso com o que possa acontecer, né, daqui pela frente ainda com São Paulo. A grande questão é a seguinte, nós vamos de alguma maneira investir nessas 6 partidas que nós temos pela frente, em busca ainda dessa vaga tão desejada da Libertadores, ou nós vamos entregar os pontos desde já? Lembrando que nós já entregamos os pontos no ano passado, se vocês se lembrarem, né? Grande parte desse elenco fralda cheia que está aí, o ano passado que liderou durante boa parte do campeonato, e gerou aquela expectativa, aquela esperança na gente, e de repente o time caiu ladeira abaixo sem freio, né? Esse elenco que tem fralda cheia, e esse elenco, muitos desses caras que estão aí hoje, foram os caras que o ano passado também desceram ladeira abaixo com São Paulo. Eu jamais vou me esquecer daquele jogo com o Sport Recife no Morumbi, em que saiu um pênalti para o São Paulo, o seu Diego Souza não quis bater, porque o Sport era o ex-time dele. O Nenê bateu, o goleiro pegou o pênalti, bateu, o Nenê atrasou a bola pro goleiro. Naquele lance ali, o Nenê devia ter o contrato dele cancelado. Naquele lance. E o São Paulo permitiu ao Sport um ponto, o Sport que lutava desesperadamente para não cair. Nós pegamos o Vasco da Gama em São Januário e tomamos de 2-0, né? O Vasco da Gama destruiu o São Paulo entregou o jogo numa bola que o Jusilei foi dividir com um cara que tinha 1/3 da altura dele. O Jusilei caiu sentado e o cara acabou carregando a bola e iniciando a jogada do gol. O São Paulo entregou aquele jogo praticamente de Diego Souza, que tinha jogado lá, e Nenê, que tinham jogado lá. O Vasco também que lutava para sair da zona do descenso. Não vou esquecer aquele jogo em Chapecó contra a Chapecoense, né? Que o São Paulo também acabou entregando a partida já no final. Ou seja, todo mundo se beneficiou, todo mundo se favoreceu da fralda cheia tricolor. Aí o São Paulo vai para classificação, para pré-Libertadores e faz esse papelão aí que todos nós já conhecemos. Pois bem, nós vamos entregar mais 6 partidas que nós temos pela frente? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. Já no vídeo passado, eu deixei isso muito claro. O Raí, junto do Diniz, junto da comissão técnica, eles deveriam de alguma forma fechar o elenco, se fecharem num objetivo único, que é o de atingir a vaga da Libertadores. Eu vou repetir também outra vez isso. Gente, a questão da Libertadores não é meramente a questão da Libertadores. Não é só isso. A questão da Libertadores é dinheiro para o caixa do São Paulo, é arquibancada lotada, é direito de imagem de televisão, é mais publicidade e propaganda, é estádio lotado, tá certo? É venda de camisa, ou seja, é um fator multiplicador. Ou nós vamos querer ficar às quartas-feiras sentados no sofá assistindo o São Paulo, assistindo os outros clubes disputarem uma série de torneios e a gente descansando durante a semana inteira para fazer lambança, para entregar lambança aos finais de semana. Essa é a grande questão, né? Eu tenho confiança por aquilo que eu vi até agora acontecer? Nenhuma. Porém, eu continuo exigindo, eu vou continuar exigindo desses caras, afinal de contas o São Paulo paga para esses caras fazerem o que eles estão fazendo. Então, uma hora ou outra isso tem que parar. E eu espero que seja já, a partir desse sábado, 17 horas na Vila Belmiro, contra o dificílimo time do São Paulo e o dificílimo time do Santos. Um time muito compacto, um time muito coeso, um time muito veloz, que aí é lição de casa para o São Paulo. Eu quero ver como é que o São Paulo vai se comportar diante de um time desse, que tende a vir massacrar o São Paulo. Essa é a tendência pela velocidade que tem e pelo fato também de estar jogando em casa. Então, assim, a tendência é essa, é o São Paulo se fechar de uma tal forma e tentar nos contra-ataques fazer alguma coisa. Né? O São Paulo que perde muitos gols, o São Paulo que perde, cria as oportunidades, mas perde de uma maneira absurda, coisa que nem em brincadeira de várzea a gente vê perder tanto. O São Paulo que possivelmente vai a campo com o Volpi,
O Juanfran, aí seria a novidade do lado direito, né? Um jogador mais técnico, um jogador que marca melhor, não tem muita velocidade. O Santos joga ali com o venezuelano por aquele lado esquerdo, né? De alguma maneira eles vão tentar forçar a jogada ali. Mas o Juanfran tem experiência e creio que possa ser um bom marcador, né? Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo na lateral esquerda, Jusilei, Tietê, Dani Alves no meio, uma das novidades, talvez o Dani Alves faça essa função mais utilizando a frente do lado direito, na ausência do Antony. O São Paulo vai precisar ter alguém caindo ali pelo aquele lado direito. E Igor Gomes, que volta ao time. Na frente o Pablo, no Pablo, e na frente o Vitor Bueno, que jogava pelo Santos. Se você ver no papel, é muito bom time, gente. Perto da comparação que a gente vai fazer com outros times. Se você olhar no papel, o time do São Paulo é muito bom. Interessante que o São Paulo está jogando com esse mesmo time já faz tempo, com a mudança de uma ou outra peça que é perfeitamente natural. É interessante também que se por acaso o time tivesse completamente diferente um do outro, jogo após jogo, possivelmente o treinador falaria: eu não consigo manter a mesma equipe 2 partidas seguidas. É o que a imprensa fala, é o que o treinador fala. Então esse tipo de desculpa tem que rasgar e jogar fora porque não tem como dar. Né? O São Paulo tem jogado com essa defesa, o São Paulo tem jogado com esse meio de campo, o São Paulo tem jogado com esse ataque, com a mudança de uma ou outra peça que é perfeitamente natural. A espinha dorsal está montada. Tenho minhas dúvidas se Jusilei seria o jogador mais eficiente para fazer essa volância no jogo contra o Santos. Eu vou dizer porque a intensidade do Santos é muito grande, o poder de marcação do São Paulo tem que aumentar. Eu estou vendo um meio de campo que não marca. Eu estou vendo um meio de campo que não marca. Eu não quero ser Bidu. Eu não quero ser nada disso. Eu estou longe de querer ser isso. Né? Mas o meio de campo com Jusilei que não marca, com Tietê que não marca ninguém, com Dani Alves que não marca ninguém e com Igor Gomes que não marca ninguém, me preocupa bastante esse tipo de coisa. Mas o Diniz deve saber o que está fazendo. Até agora não soube muito bem, mas agora deve saber o que está fazendo para esse jogo de sábado, como eu falei, às 17 horas na Vila Belmiro. O São Paulo que tenta quebrar um tabu. O São Paulo não ganha clássico fora de casa desde fevereiro de 2017, mais de 1000 dias. Meu pai do céu, quem te viu e quem te vê em São Paulo. Mais de 1000 dias, que vergonha, elenco fralda cheia. Mais de 1000 dias, são 17 partidas, são 13 derrotas e 4 empates que o São Paulo conseguiu nesses 1000 dias de façanha de não ganhar clássico fora de casa. Fiz uma brincadeira, entre aspas, que acabou sendo sério, na partida final contra o Corinthians, na final do Paulistão, que era o seguinte: eu queria que os uniformes dos jogadores ficassem arrumados antes deles entrarem no vestiário com uma fralda em cima de cada uniforme, né? E aí os jogadores vão chegar surpresos, vão olhar aquilo e falar: mas o que é isso daí? Que palhaçada é essa? Que tá fazendo essa fralda em cima desse uniforme? Nessa hora entrariam jogadores como Dario Pereira, nessa hora entrariam jogadores como Pintado, nessa hora entraria um jogador como Oscar, por exemplo, jogadores da história do São Paulo Futebol Clube, jogadores que marcaram presença e foram campeões com a nossa camisa, e fariam um discurso muito breve de 5 minutos, falando o seguinte: gente, até agora, todos os jogadores que passaram por aqui nesses últimos anos enlotaram a fralda quando jogam fora de casa. A gente confia muito em vocês e quer acreditar que vocês não vão precisar de fralda nessa partida contra o Santos, né? Então, assim, um marketing impactante para que esses jogadores pudessem de alguma forma se abalar. Porque assim, Rony, mas eles vão ficar chateados, não vão jogar. Aí nós vamos ter a mesma coisa que nós estamos tendo nas últimas partidas. Não jogar, má vontade, essas coisas a gente já tem, né? O pacote já tem. Então, assim, o não eu já tenho. Então, assim, era um efeito para poder, de alguma maneira, despertar nesses caras um desejo e uma vontade que deveriam ser apenas obrigação, pelo aquilo que recebem, do São Paulo trazer um resultado positivo, que é vitória. Empate não é resultado positivo. Não me venha depois da partida: não, o empate foi bom, um ponto é bom, nós vamos atrás aí nos próximos 5 jogos. Esse papo todo a gente já não quer mais, né? A gente quer em campo atitude e quer em campo vitória. A torcida do São Paulo exige isso, e é o mínimo que os jogadores têm para entregar para a nossa coletividade, não é? Então a gente espera um pouquinho mais do que vem sendo apresentado. E um pouquinho mais é quase nada diante do nada
que vem sendo apresentado, não é verdade? A gente fica extremamente preocupado com esse jogo, é um jogo importantíssimo para a vida do São Paulo, é um jogo muito importante pelo adversário que está do outro lado, né? É um jogo de muito impacto. O São Paulo ganhando na Vila Belmiro, o São Paulo de alguma maneira encorpa, o São Paulo de alguma maneira retoma confiança, o São Paulo de alguma maneira desperta na sua torcida uma renovação possível de esperança, né? E quebra um tabu de 1000 dias, que é uma vergonha para a história do São Paulo Futebol Clube. Eu que vi tantos times do São Paulo bater no Parque Antártica e bater, e no Pacaembu e bater, e na Vila Belmiro e bater, né? E no Maracanã e bater nos outros, e no Mineirão e bater nos outros, e no Beira-Rio e bater nos outros. Eu que vi muitos times do São Paulo fazer isso, hoje me envergonha ter que dar uma notícia, ter que falar, né? Ter que dar uma informação pífia, ridícula dessa. Mas é claro, a gente fica na expectativa, torce para que o time se empenhe, para que o time tenha vontade, né? Eu sei que é complicado diante disso tudo que nós estamos vendo. Repito, eu confio nesses caras? Eu não confio nesses caras. Eu exijo que esses caras, de alguma maneira, desempenhem alguma coisa muito diferente daquilo que eles vêm entregando para a nossa coletividade. Afinal de contas, foram 2 jogos em casa, 2 resultados ridículos, absurdos, medíocres, vexatórios, que esses caras entregaram para a nossa torcida, né? Eles não tinham que falar absolutamente nada, entrar amanhã contra o Santos e meter no mínimo um 3-0 para a gente tentar esquecer esses vexames que ocorreram recentemente com o São Paulo, diante de tantos vexames que têm acontecido, né? Então é muito importante essa partida, o foco tem que estar nela. Eu não percebo o elenco fechado, eu percebo o elenco rachado, eu percebo um Diniz desmoralizado, né? Muita gente apostando que amanhã se apanha ele cai. Eu não quero apostar que apanha amanhã, eu não quero apostar que ele cai amanhã. Eu quero acreditar que o São Paulo vence amanhã, eu quero exigir que o São Paulo vença amanhã. Eu acho que essa é a maneira que nós temos, toda a coletividade são paulina, de incentivar a instituição. Lembrando que a instituição só tem a torcida agora do lado dela. Ela não tem presidente, ela não tem diretores, ela não tem conselheiros, ela não tem comissão técnica, ela não tem jogadores. A instituição está desamparada nesse momento. A instituição está completamente desamparada e só tem na sua torcida, no amor e na entrega da sua torcida, a sua representação. É a única coisa que a gente tem. Se a gente desistir, né? Se a torcida desistir, se a torcida desacreditar, a instituição vai deixar de existir. Se a torcida desistir, a instituição deixa de existir, gente. É isso que é muito importante a gente ter em mente, por isso que é importante nessa hora a gente exigir e tirar lá do fundo aquela coisa do Clube da Fé, né? Aquela coisa do Clube da Fé, da esperança renovada num bom resultado amanhã. É isso que a gente exige desses jogadores fralda cheia que estão aí, né? E dessa comissão que não resolveu mais problema nenhum de São Paulo. Leco e Raí, eu não vou nem falar mais a respeito nesse vídeo para não atrapalhar a linha de pensamento e de conduta que a gente tem. Amanhã, 11 horas da manhã, Morumbi. Vai estar aberto lá o portão para a torcida, leve seu filho, né? Final do Sub-17, São Paulo e Palmeiras. Cobertura SPFC TV, com o Magnão, a voz, com o meu querido amigo Vinícius Ramalho também, fazendo a cobertura completa. Tá em São Paulo? Tá tranquilo? Aproveita, vai lá fazer um passeio no Morumbi, aproveita, vai ver o verdadeiro São Paulo Futebol Clube, né? Nesses meninos que sabem honrar e vestir a camisa do São Paulo. Final do Sub-17. Compareçam lá no Morumbi que vai ser muito, muito legal. Eu tenho certeza disso. Quem sabe o São Paulo é campeão e a molecada vai poder gritar lá, a arquibancada vai poder gritar, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos sobrinhos, enfim. Essa molecada aí que anda tão na dúvida de continuar sendo São Paulino, de repente se efetiva, né? Nessa missão gigante que a gente tem, né? De multiplicar a nossa torcida. Vai uns salves aqui muito especiais, cara. O salve pro Ronaldo, Matias e a Ana, que estão em Araruna, na Paraíba. Querida Paraíba, maravilhosa Paraíba. Roger, que está em Vitória do Espírito Santo. Oh, capixaba maravilha, que é o Espírito Santo. O Edmilson, que está em Barueri. O Ronaldo Gomes, que estão em Barueri também. Barueri em peso, assistindo ao São Paulo Raiz. O Rafael Souza está em São Sebastião, no Distrito Federal. Maravilha, gente? Vamos para a torcida agora, porque amanhã tem pós-jogo. Eu espero poder fazer um pós-jogo para vocês alegre, cara. Um pós-jogo de vitória do São Paulo Futebol Clube. É a nossa esperança, a nossa fé e a nossa exigência acima de tudo, né? Se a torcida desiste, gente, a instituição deixa de existir.
Isso é muito importante a gente pensar. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, São Paulo Raiz na área, Rony Altieri, grande abraço, gente.